Apocalipse capítulo 9 diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dado não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon, em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Deixa aberto aí, não feche, fecha apenas os olhos para orarmos mais uma vez. Senhor Deus, diante de Ti nos colocamos nessa noite chuvosa, nesse último dia do século, da humanidade, de todos os tempos, dia que como nunca carecemos do Deus de Abraão, do Deus de Israel, do Deus que fez os céus e a terra, que tudo sabe, pode, conhece, governa tudo com exímia perfeição, sem precisar de nada nem de ninguém. Oh Deus, se propícia a tua igreja que ainda está aqui, que jaz nesse mundo, imergida, rodeada de trevas, carente da graça, da luz, do poder, do favor divino. Ajuda, tira a nossa letargia e desperta-nos para as coisas celestes. Que o teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si, que o Senhor nos conforme à imagem do seu Filho. Amém. Irmãos, eu quero, como sempre tenho pedido, a atenção de vocês e a máxima reverência. Nós entramos hoje na 12ª mensagem da série de Apocalipse, a mensagem número 12. E o tema da minha mensagem é: escute, o pior está por vir. O pior está por vir. Queridos irmãos, esse mundo não vai melhorar. Não há boas perspectivas para esse mundo. Não há boas notícias para o futuro. Estas últimas trombetas que nós vamos ver mostrarão homens sendo terrivelmente atormentados por demônios, anunciando então que as trombetas finais não anunciam coisas boas, mas coisas ruins, e não só ruins, piores que as primeiras. É um mundo que vai ser marcado pela falta de paz.
É um mundo que não conta com paz. É um mundo imergido no vício do álcool, no vício das drogas. Um mundo onde nós estamos vendo a deteriorização ou a degradação da família. Um mundo que emerge em depravação e corrupção moral. Um mundo marcado por violência, morte, assassinatos, crimes. Um mundo imergido na maldade, que vai de mal a pior. Esse é o quadro do nosso mundo. E talvez para ilustrar essa introdução eu poderia usar o nosso país, que tem todos os nuances do que aqui foi citado. Um país que está naufragando no caos moral, na corrupção, na depravação e na degradação de todos os valores. Esse é o destino desse mundo. Ele vai de mal a pior. Na última mensagem que eu preguei, nós vimos o rompimento do 7º selo. O Cordeiro rompe o 7º e último selo, que são as 7 trombetas do Apocalipse. João vê 7 anjos com 7 trombetas posicionados a fim de tocá-las. Essas trombetas são os anúncios de Deus para a terra, o que Deus vai fazer na terra. Eles então começam a tocar as trombetas. As 4 primeiras trombetas são juízos de Deus sobre a natureza. Foi o que nós tratamos no capítulo 8, na última mensagem. João vê 7 anjos e 7 trombetas. Então as primeiras 4 são tocadas, destinadas para a natureza, para a criação. Então, no final do capítulo 8, nós temos o intervalo. João mostra ali o intervalo para um novo anúncio. Depois desse intervalo, são anunciadas as 3 últimas trombetas. Se você voltar aí no capítulo 8, verso 13, o capítulo 8, verso 13, João vê o quê? Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio da terra, que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. João vê uma águia voando e clamando, e ela grita por 3 vezes ai. Por que ela disse ai? Porque quer dizer esses 3 ais? Porque após anunciadas as 4 trombetas, o restante que está por vir é ainda pior. Piores que os desastres naturais representados nas 4 primeiras trombetas, as 3 últimas mostrarão forças espirituais do mal atingindo os homens, não a natureza, não a terra, e não são desastres naturais, são forças espirituais atingindo os homens. Lembrando que os selos e as trombetas, elas já estão atuando desde que Cristo morreu e foi assunto aos céus. Ok? São fatos que já vêm acontecendo ao longo da história, mas à medida que o fim se aproxima, esses fatos aumentam em número e em intensidade, vão ficando mais intensos, mais ferozes. Portanto, irmãos, é isso que trataremos hoje, o soar da 5ª trombeta, o primeiro dos 3 ais. Vejamos então o verso 1, Apocalipse 9, verso 1. O 5º anjo tocou a trombeta, e eu, João, vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Preste atenção. Então o 5º anjo toca a trombeta, ok? João vê um anjo com uma chave. Mas o que deve nos chamar a atenção aqui, no primeiro momento, não é nem o anjo, nem a chave, mas é a palavra abismo. Aí no verso 1, foi-lhe dada a chave do poço do abismo.
Basicamente, todo mal que virá sobre a terra, todo mal que acometerá a terra, sairá das profundezas desse abismo que João vê. O mal proposto pela quinta trombeta vem de dentro de um abismo. Agora, que abismo é esse? Como podemos saber de que João está falando quando usa esse termo abismo? Algumas passagens na Bíblia nos ajudarão para identificar que abismo é esse. Se você lembrar do endemoniado gadareno, quando Jesus atravessa o mar com seus discípulos, e o endemoniado vem até ele, possuído por uma legião, o Senhor Jesus vai expulsá-lo. E em Lucas 8:31, os demônios eles rogam a ele: rogamos que não nos mande para o abismo. É a mesma palavra que João está usando aqui. Os demônios estão morrendo de medo de Jesus tirá-los do endemoniado gadareno e mandá-los para o abismo. 2 Pedro também nos ajuda a saber que abismo é esse. 2 Pedro 2, verso 4 diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Essa palavra abismo, usada em Apocalipse 9, usada por Jesus, pelos demônios em Lucas 8, e agora em Pedro, refere-se a inferno, porque você vai ver em Pedro que Deus pegou anjos que pecaram e precipitou-os, lançou-os no inferno e no abismo. Só que existem 3 palavras para inferno: Hades, Guiena e Tártaros. O Hades é mundo dos mortos, é o mesmo que Sheol no hebraico, é usado para designar sepultura, túmulo ou inferno, onde as pessoas estão hoje. Guiena é o lago de fogo, não é onde as pessoas estão hoje, é onde as pessoas irão após a ressurreição. E é uma terceira palavra para inferno, chama Tártaros. É uma prisão, onde demônios estão aprisionados, esperando o dia do juízo. E é essa palavra, é esse termo que João tem aqui, é o Tártaros. O que é isso? Presta atenção, crianças. Existe um grupo de anjos caídos, de demônios, que não estão na terra, não estão no céu, eles estão aprisionados no inferno, no Tártaros, em abismos. O Tártaros é um lugar onde demônios mais fortes estão aprisionados. É como se fosse assim, uma prisão de segurança máxima, não é isso? Criminosos normais ficam em qualquer penitenciária, mas os bandidos mais perigosos ficam em prisões especiais. É o Tártaros, são abismos que foram reservados para aprisionar os demônios mais truculentos, mais perigosos, categorias de demônios piores. É esse abismo que João está vendo. Portanto, existe uma multidão de demônios que não estão em atividade, mas estão aprisionados no Tártaros, no abismo, para o dia do juízo. E esse é o abismo que João vê. Mas João não vê só o abismo. João também vê uma estrela. João olha e ele vê o quinto anjo tocando a quinta trombeta. E ele vê uma estrela caída do céu, cuja qual foi dada a chave desse abismo. Foi dada para essa estrela o poder, a autoridade de abrir, finalmente abrir o Tártaros. Que estrela é essa?
João diz, uma estrela caída. É um termo para se referir a um anjo. João está vendo um anjo, mas não é qualquer anjo, é um anjo caído. É um demônio. Mas qual anjo, qual demônio é esse? Isaías capítulo 14, verso 12, responde qual anjo João está vendo aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. Essa estrela que João vê é Lúcifer, é Satanás. O próprio Jesus testifica isso, Lucas 10, verso 18. Eu via Satanás caindo do céu como uma estrela, como um raio, como um relâmpago. João vê Satanás recebendo uma chave. E viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Chave do abismo. Foi dado a Satanás o poder para abrir o Tártaros, a autoridade sobre aquele lugar, o domínio daquele abismo. Foi dada a chave. Chave significa, não é que tem uma porta e ele está com a chavona grande. A autoridade sobre aquele lugar, o poder de abrir aquele abismo. E o texto diz, foi-lhe dada, preste atenção, o poder não é inerente ao diabo, ele não tem autonomia sobre o abismo, ele não tem poder sobre o inferno, ele não manda no inferno, foi dado a ele. Ele está debaixo de autoridade divina. Quem tem as chaves, Apocalipse 1, 18, Cristo é quem tem as chaves, a autoridade é de Cristo, mas nesse momento, Deus concede a Satanás autoridade para abrir e governar aqueles que estão no abismo. Note também que João não está dizendo que viu Satanás cair. O texto não diz, eu vi uma estrela que caía do céu. O texto diz assim, eu vi uma estrela caída do céu na terra. Não está dizendo que a queda de Lúcifer se deu nesse momento. Já havia, eu estou vendo uma estrela caída, que já caiu no céu. É o diabo. João então vê Satanás com autoridade para finalmente abrir o abismo. Esse terrível abismo então será aberto. Por isso João vê o anjo descendo. Veja o verso 2. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões na terra. Presta atenção, irmãos. Existem demônios atuando agora na terra. Existem demônios soltos, operando agora na terra. E existem também demônios aprisionados, que nunca tiveram e nunca atuaram na terra, mas que agora serão soltos por essa estrela caída. O que João está vendo é que nos últimos dias haverá uma invasão de demônios na terra. A terra será infestada por hostes do mal. É como está querendo acontecer aí, os presídios serem abertos, e as principais mentes criminosas, periculosas, que estão em presídios de segurança máxima, agora serem soltas. Essa visão, queridos irmãos, que João tem, mostra um intenso aumento das atividades demoníacas nos últimos dias. Os últimos dias serão marcados por isso. 2 Timóteo 3, verso 1, diz exatamente isso. Escute, 2 Timóteo 3, 1.
Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que tem? A palavra difíceis no grego quer dizer selvagens, furiosos. É a mesma palavra para descrever o endemoniado gadareno, que estava possuído pela legião e ficava enfurecido, incontrolável, selvagem. É como se Paulo estivesse falando a Timóteo: Timóteo, saiba que nos últimos dias virão tempos demoníacos, selvagens, furiosos. Agora nós podemos entender melhor o verso 2. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço. E com a fumaceira escureceu-se o sol e o ar. Que isso? Será um período de intensas trevas, o abismo aberto e a escuridão tomando a terra. Um período de intensas trevas, que eu tenho para comigo, que já começou. Veja como é que estão as Américas. Veja como que está o cenário e as nuvens negras que estão se fechando em nosso país. Veja quanta atrocidade, maldade, perversidade sendo permitida, apoiada e até incentivada. São obras das trevas. Essa visão de João faz um paralelo com Joel 2. Joel também vê uma nuvem negra escura de gafanhoto invadindo a terra em forma de juízo. Só que aqui a nuvem não é de gafanhoto, é uma nuvem de demônios. Nisso consiste a quinta trombeta. O fim seria marcado por intensas atividades espirituais malignas. Agora João vai nos dar detalhes desses gafanhotos, dessa nuvem, desses demônios, aqueles que foram soltos. Vamos conhecer a ficha deles, de cada um deles. Verso 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Verso 8. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e os seus dentes como os dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. E o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Até aí. Imagina essa visão. João está vendo gafanhotos, mas com corpos de cavalo. Rosto de homem, cabelos compridos como de mulher, vestido com couraças de ferro e batendo asas. São seres, criaturas horrorosas, horripilantes, que estão saindo do abismo. Só que isso aqui são figuras de linguagem. João não viu essa criatura, essa metamorfose, esse orque, esse ogro, esse monstro. Essas imagens é para denotar, sim, a feiura, para mostrar como são horripilantes, asquerosos, malvados. Mas cada aspecto dessas imagens tem um princípio para nós. E nós vamos aprender aqui. Vamos ver as características. Primeiro, João vê ele como cavalos. João vê esses demônios posicionados como um exército, prontos para atacar. É como se ele visse a cavalaria de um exército. Todos em posição, prontos para atacar. Essa primeira imagem é que esses demônios estão destinados para guerrear, para pelejar, para atacar a terra. Segunda coisa que ele vê é que eles estão com coroas de ouro na cabeça. Essas coroas é para darem ideia de governos, poderes. O que significa? Que nesta guerra contra os homens, os demônios farão uso de pessoas, entidades, governantes,
para promoverem o mal, perseguição, corrupção, extorsão, maldade. O tormento virá dos demônios que farão uso de poderes, pessoas com cargos, pessoas com destaque, instituições serão instrumentos do diabo para oprimir as pessoas. Terceiro, ele vê também, ainda no verso 7, que esses gafanhotos que subiam do abismo tinham rosto de homem, a silhueta, o rosto de homem. Isso é para denotar o quê? Inteligência, astúcia, mentira. Não serão monstros como Hollywood figura, monstros desgovernados, não. Criaturas estratégicas, articuladas, sagazes. Mas a palavra que mais define essa figura que João vê, rosto de homem, é sedução. Serão sedutores, atacarão em forma de tentação, sedução, seta, engodo, engano, mentira. É assim que eles agem. É assim que eles, montados no cavalo, declaram guerra, usando instituições e astúcia, inteligência, sedução. A batalha espiritual, diferente do que você pensa, essas igrejolas ensinam, declara, grita, joga óleo, dá volta em volta, não sei o que, bota sal, bota alho. Tem gente que acredita nessa idiotice ainda. A figura aqui não é uma arena de dois espadachins. A luta espiritual, a figura é um tabuleiro de xadrez. É uma luta ideológica, inteligente. Tem a ver com sedução, com mentira, laço, trapaça, armadilha. É assim que eles vão atacar. Quarto, o verso 8, tinham também cabelos como cabelos de mulher. Para entender isso, você tem que voltar na história. No primeiro século, havia o chamado culto a Dionísio. Era um culto voltado para prostituição, onde mulheres de longos cabelos dançavam em cerimônias e rituais sensuais que terminavam em orgia, em bacanal. Esses demônios atuarão na moralidade, será um tempo de intensa perversão sexual, baixa moralidade sexual, Deus tirando os freios dos homens, e os homens imergindo em impureza sexual. Os demônios atacarão assim. Nós estamos vendo isso na nossa sociedade, o quanto ela é vulgar. Estão querendo descriminalizar a pedofilia. O índice de estupro aumenta, pedófilos aumenta, incesto aumenta, abortos, toda sorte de luxúria, de devassidão, causada por essas obras, essas hostes malignas. Sexto, verso 9, tinham couraças como couraças de ferro. O que é isso? E ele via que esses demônios estavam munidos, protegidos com couraças de ferro. Isso aqui é para falar da invencibilidade deles. Os homens não terão qualquer chance contra eles. Armas naturais não podem vencê-los. São indestrutíveis, invencíveis, sendo combatidos com armas naturais. Ou seja, só armas espirituais, armas estas que os ímpios não possuem, seriam capazes de derrotá-los. Mas eles não serão derrotados, não serão vencidos com qualquer arma. Os ímpios não farão dano algum, nem conseguirão resisti-los. E aí o texto termina, no verso 9, o barulho que suas asas faziam como barulhos de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Isso é para demonstrar medo,
pânico, terror. O mundo vai ser acometido desse tipo de conflitos, imergido nesse tipo de caos, e será tomado de pânico, medo e terror. São esses espíritos que João vê saindo desse abismo, e essas são as formas de combate desses demônios. Agora vamos ver o ofício desse exército que João vê, esse exército de gafanhoto que são demônios. Qual é o seu ofício? Para que eles vieram? Verso 3: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões na terra. Agora o verso 10: tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Qual é o ofício deles? Eles saem do abismo, têm todas aquelas formas, aquelas características, atacam com qual finalidade? O ofício dele é atormentar, afligir os homens. Esses demônios são apresentados como gafanhotos com cauda de escorpião. Qual que é a ideia aqui? Primeiro, gafanhotos, é para mostrar um número. Gafanhotos vem nuvem, em um enxame. João está mostrando que eles virão numa altíssima quantidade, um enxame de demônios. E escorpião é para mostrar o dano, a dor. Quem já tomou uma ferroada e teve o veneno inoculado, sabe a dor intensa, o sofrimento. Ou seja, será uma multidão de demônios causando intensa dor nos homens. É o que João está vendo. Esse é o ofício deles, tormento. Serão tempos, meus irmãos, onde a paz se ausentará da terra. A sociedade será tomada em desespero, em agonia, em falta de paz. É isso já hoje. Os homens estão enfurnados nos remédios, abortos e divórcios e segundos casamentos. É uma sociedade imergida no desespero, na agonia, falta de paz, tormentos, lares destruídos, casamentos destruídos, filhos, crianças jovens com depressão, propensos ao suicídio, entregues às orgias, às drogas, ao crime. Muito disso, obra das trevas. Seu ofício dele, tirar a paz, tirar o sono, destruir, matar. Destruir, melhor dizendo. E para mostrar o nível do tormento que os homens sentirão, agora João, ele quer mostrar o nível dessa dor. Como é que vai ser esse ataque? Para mostrar o nível, João diz agora que os homens desejarão a morte. Veja o verso 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Queridos irmãos, esse é o retrato da nossa sociedade, não se engane. Se você ainda acredita o que você vê no jornal, ou nas novelas, ou nos filmes de Hollywood, você não sabe o que é a realidade. Esse é o retrato do nosso mundo hoje. E conforme o tempo passar, vai piorar. Agora João vai demonstrar o nível da dor dizendo isso. O que João quer dizer com essas palavras? Que o tormento que eles sentirão será tão forte, que os homens vão querer morrer, vão desejar a morte. Significa que eles não terão mais prazer na vida. Eles estarão tão atormentados, tão confusos, tão deprimidos, que eles não terão mais prazer nessa vida. Isso já está acontecendo nessa sociedade. As pessoas estão sem afeição, sem destino, entregues a esse mundo. Elas vão dizer: morrer é melhor do que viver em face a esse tormento.
E o texto diz que eles vão querer a morte, mas a morte fugirá deles. O que é isso? Há duas possibilidades aqui. Duas. Primeiro, se morrerem, se suicidarem, se tentarem tirar a vida, para ficarem livres do tormento, serão condenadas ao inferno. Então terão um tormento pior. Não conseguirão solução buscando a morte. Não trará alívio do tormento à morte, porque irão para o inferno. Segunda possibilidade é que elas sofrerão tanto que vão querer morrer. Entretanto, não conseguirão e serão obrigadas a continuar a sofrer. Alguns comentários dizem que eles não conseguirão, não terão coragem de morrer. Satanás de alguma forma não impedirá que elas morram, e elas continuarão sofrendo. A terceira possibilidade é essa aqui, ó. Olha só, que eu acredito que é. Talvez a dor do escorpião, elas vão ter que escolher entre a dor do escorpião ou a dor do inferno. Elas sabem que são ímpias, sabem que estão pecando, e sabem que se morrer, irão para o inferno. Então elas vão querer a morte, mas vão pensar, se eu morrer, eu irei para o inferno. E ficarão entre a dor dos escorpiões, dos demônios, e a dor do inferno. Eu vou preferir ficar com a dor do escorpião. Igual conheço um caso que já passou por essa igreja. Traiu a mulher, adulterou a mulher. E mora com outra pessoa. E diz, não posso casar, porque é adultério, senão eu vou para o inferno. Mas também não quer voltar com a mulher. Você está entendendo? Sabem que o sofrimento é consequência do pecado. E sabem que se tentarem tirar a vida para ter alívio do sofrimento, irão para o inferno. Mas ainda assim, não se arrependem. Não se arrependem. A morte então fugirá deles. É o que está acontecendo aí. Estão no fel, estão sofrendo úlceras, estão sofrendo misérias. Nem vivem nem morrem, nem se voltam a Cristo e nem deixam a vida, mas continuam curtindo a servidão, o gosto amargo da dor, do sofrimento. Agora João vai mostrar o líder desses exércitos, o líder desse exército de demônios. Vai comigo no verso 11. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon, em grego é Apolion. Você viu como que João começa? E tinham sobre eles o seu rei. Sobre eles quem? João está falando da fumaça, da nuvem de gafanhotos com armaduras e cabelos. Só que esse exército, diferente desse que está nas ruas, não atua sozinho, tem um líder, tem um chefe. Tinham sobre eles um rei, fala do chefe desses gafanhotos. Esse exército será conduzido por um líder. Quem? O texto diz, e tinham sobre eles como seu rei, o anjo do abismo. O anjo do abismo é o mesmo anjo do versículo 1, que tinha a chave do abismo, Lúcifer. Satanás, é Satanás quem João está vendo aqui. Ele será o chefe, ele liderará esses demônios. João também revela o nome, o caráter desse líder, Abaddon em hebraico e Apolião em grego. O que significam esses nomes? Abaddon no hebraico é um termo para destruição. E Apolion em grego é um termo para destruidor, são palavras intercambiáveis. Para dizer o quê? Essa é a grande missão do diabo, destruir.
liderar uma horda do mal para destruição. Esse é o líder deles. Notem que ele é o oposto exato do que é Cristo. Jesus é chamado o Salvador. Satanás recebe o nome de o Destruidor. Jesus vem para salvar, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Portanto, irmãos, Deus concede a Satanás autoridade para abrir e governar os que saem do abismo. Satanás vai liderar a onda de terror causada pelos demônios aqui na terra. É o diabo. Aquele que tem a chave e abre o abismo é quem lidera. Partindo agora para o fim. É tudo ruim, pastor? É só maldição? Não. João agora vê, em face a todo esse terror, que o poder desse exército é limitado. Entretanto, o poder desse exército é limitado. Veja o verso 4 e 5. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Verso 5, foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentasse durante 5 meses, e o seu tormento era como tormento de escorpião, quando fere alguém. Aqui nós aprendemos 5 rápidos princípios. Eu disse de todo terror, mas que é limitado. Primeiro, esses demônios não atacarão a criação. As ervas, as árvores, as coisas verdes. No verso 4, a criação será poupada. Ela não será tocada pelos demônios. Segundo, não será permitido aos demônios matar os homens, mas somente atormentar. Portanto, é um poder limitado. Olha só, foi-lhe dado, verso 5, foi-lhes dado também que não os matasse, e sim que os atormentasse. Portanto, a criação é poupada. O poder deles sobre os homens é limitado, só de tormento, e não de matá-los. Terceiro, eles não atacarão os que têm o selo de Deus na fronte. Veja o verso 5. Esse é o 5, não, 4. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então, somente aos que não têm o selo de Deus. Portanto, os que têm o selo de Deus, eles não tocarão. Fique tranquilo, tudo que eu preguei até agora não foi destinado para crente algum. Aqueles que têm o selo é o Espírito Santo, os salvos, a igreja, eles não tocarão um fio de cabelo da igreja, eles não atacarão o povo de Deus será guardado, portanto o alcance deles é limitado, poder limitado, não pode matar, alcance limitado, restrito só aos ímpios. Quarto, contra quem então são enviados? Não atacarão a criação, não atacarão a igreja, senão os ímpios. Os homens que não têm o selo. Esses demônios farão da vida dos ímpios um terror. Deixe que pequem, deixe que fraudem, deixe que mintam, que corrompam. Aqui está a guarda, o exército, a escolta que vai pegar cada um deles. E esses aqui não dependem de canetada, de ordem judicial, nem de ninguém. É quando aquele que está sentado no trono ordenar, eles irão à caça e ninguém vai esconder. 5. Esse ataque, só para voltar aqui, quando a gente fala o 4 aqui, não vai atacar a igreja. Existem 2 igrejas, viu? A visível e a invisível.
Quem é a visível? Todo mundo que está aqui hoje. A invisível. Só os salvos que estão aqui hoje. Isso quer dizer que pode atacar quem está aqui? Pode. Só não ataca quem tem o selo. Ué, mas eu posso estar aqui e não ter o selo? Pode. Então estar aqui não me livra de ser tocado por eles? Não. O que me livra? Ter o selo. Conversão. Mas tem uma boa nova para você que ainda não tem o selo. Quinto, esse ataque é para um tempo determinado. Olha o verso 5. Foi-lhe também dado que não os matasse, sim que atormentasse durante 5 meses. Por que João põe isso 5 meses? 5 meses, talvez aqui, seria o ciclo de vida de um gafanhoto. Porque a ideia é a visão de um gafanhoto atacando. Então, quando o gafanhoto vem, passa 5 meses, ele morre. Cessa então o ataque. É para dar a ideia o quê? Que o tempo de ação desses demônios, desses capetas, é limitado. O que significa? João está vendo aqui ainda juízo com misericórdia. Deus vai refrear o mal por algum tempo. O ataque deles tem o tempo limitado. E por que isso foi escrito? Para que aqueles que estão aqui, estão me ouvindo, que não têm o selo, se arrependam. Há uma esperança, ainda é juízo misturado com misericórdia. Fim, vamos para o fim, verso 12. Verso 12. O primeiro ai passou, eis que, depois dessas coisas, vem ainda 2 ais. As últimas 3 trombetas são 3 ais, por causa do seu terrível poder destrutivo. Esses 3 ais ocorrem em intensidade crescente. O primeiro ai foi a 5ª trombeta. O segundo ai é uma praga pior, é a 6ª trombeta. E o terceiro é o ápice, a 7ª trombeta. É o que veremos nos próximos cultos. Eu finalizo com 3 lições que esse texto nos ensina. Preste atenção, 3. Primeira, para a igreja de Cristo, no final, em tempos maus, haverá proteção, haverá livramento, haverá paz, apesar da guerra. Mesmo em meio à guerra, haverá paz para a igreja. Segundo, para os ímpios, tudo que não haverá nesses tempos é paz, mas só tormento na terra e depois tormento no inferno. Terceira e última lição: o selo é que determina quem será atormentado ou não. E eu termino perguntando: você que está aqui tem o selo? É o selo que determina se esses escorpiões vão ferroar você. Você que está me vendo, possui o selo? Nasceu de novo? Senão o que está reservado para você é isso, irmão: as pragas e as pestes. O inferno sendo descosturado, aberto como um imenso zíper, e essas hostes que estão aprisionadas há séculos, saindo para atormentar quem não tem o selo. Entretanto, vai a boa nova para você, porque isso quer dizer a palavra evangelho, evangelion, boa nova, boa notícia. Você pode receber o selo hoje. Vou ilustrar de uma maneira bem vulgar, mas você vai entender, muito vulgar. Imagina quando você vai pescar, o Richard chama para pescar, e você vai numa região que está num tempo de chuva e calor, e está infestado de borrachudos, pernilongos. É impossível que você fique lá sem ser atormentado de noite por aqueles pernilongos de não sossego. Só mediante um repelente passado da cabeça aos pés, é que hora que os mosquitos vierem, eles desviarão, eles não conseguirão chegar.
Capite? Precisa completar? Os borrachudos são os demônios. O repelente é o Espírito Santo. Só sendo revestido, ungido, habitado por Ele, é que esses borrachudos do inferno desviarão o alvo e o caminho. De outra sorte, nem tente ir para a pescaria, você vai ser fulminado. Eu não estou dizendo, eu fui para a igreja Aliança do Calvário, eu batizei, eu leio Bíblia. Não é isso, é nascer de novo, ser salvo. Você quer? Será que se você fechar seus olhos, curvar sua cabeça e dizer ao Senhor, eu quero, será que o Senhor te negará? Será que se você dizer, eu só fui um religioso a vida toda, eu gosto da igreja, eu gosto dos louvores, mas eu sei que eu sou safado, eu sei o que está dentro do meu coração, mas hoje eu peço, me sela, me transforma. Ou se quer usar o meio vulgar, passa esse repelente em mim. Vamos fazer isso agora? Fecha os olhos, curva a cabeça. Não olhe para a esquerda, para a direita, não olhe no relógio, esqueça quem está do seu lado. Se você tem certeza que passou o repelente, ore para aquele que você sabe que não passou. Se você não tem certeza, diga, passe em mim, unja-me a mim, salve-me a mim, diga isso.